Oi, pessoal! Para finalizar os nossos conteúdos relacionados aos movimentos, hoje nós veremos sobre aceleração. Então, os movimentos mais comuns são aqueles que a velocidade varia. Então, podemos afirmar que a existência da aceleração, ela provoca uma alteração na velocidade do corpo. Então, como é que a gente pode calcular a aceleração média? A aceleração indica a variação de velocidade por segundo. Então, para calcular a aceleração média, nós vamos dividir a variação da velocidade pelo intervalo de tempo em que ela ocorre. Então, vai ficar da seguinte forma, né? A aceleração média é igual a ΔT, que vai ser o intervalo de tempo, dividido por ΔV, que é a variação da velocidade. Então, vamos observar aqui, ó. A variação da velocidade ela é representada por ΔV, né, que é a velocidade final menos velocidade inicial, ok? Então, uma unidade de aceleração, ela é medida em metro por segundo quadrado, que vai representar aí, ó, m/s ao quadrado. Então, metros por segundo ao quadrado. Por exemplo, vamos ver o seguinte. Se uma motocicleta passa de uma velocidade de 10 metros por segundo para uma velocidade de 30 metros por segundo em 10 segundos, sua aceleração média é de quanto? Então, vamos calcular. Observem aí. Ele iniciou na velocidade 10 metros por segundo e foi até 30 metros por segundo. Então, qual será essa variação de velocidade? Nós vamos pegar a velocidade final, né, que é 30 metros por segundo, e vamos subtrair da inicial, que é 10 metros por segundo. Então, 30 menos 10 são 20. Então, a variação dessa velocidade é de 20 metros por segundo. Agora, a gente precisa saber o intervalo de tempo. Ele iniciou a corrida do tempo zero, né? 0 segundos. E finalizou em 10 segundos, né? Ele mudou essa aceleração de 10 para 30 em 10 segundos. Então, como é que a gente sabe qual é o intervalo de tempo dessa variação de velocidade? Vamos lá para o tempo final, que é 10 segundos, menos o tempo inicial, que é 0 segundos. 10 menos 0, 10. Então, o intervalo de tempo dessa variação de velocidade é 10 segundos. Então, para a gente calcular a aceleração média, nós vamos dividir o intervalo de tempo pela variação da velocidade. Então, vamos ver lá. Qual é a variação da velocidade? 20 metros por segundo. Qual é o intervalo de tempo? 10 segundos. Então, 20 dividido por 10 dá 2. Então, 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração média da motocicleta. Quando a velocidade de um corpo ela aumenta, podemos afirmar que o movimento é acelerado. Quando a velocidade do corpo diminui, nós chamamos de movimento retardado. Então, observem aí. Acelerado, o aumenta a velocidade. A diminuição da velocidade se chama movimento retardado. Se a taxa de variação da velocidade for a mesma durante todo o movimento, ou seja, a aceleração for constante, o movimento será chamado de movimento uniformemente variado. Por exemplo, a queda de um objeto provocada pela ação da gravidade. Vamos dizer que a gente lance algum objeto lá do topo de um prédio para cair no chão. Então, através da força da gravidade, a aceleração será constante desse objeto caindo. Então, será um movimento uniformemente variado. Movimento sob a ação da gravidade. A aceleração que a atração gravitacional impõe aos corpos que caem é a aceleração gravitacional ou aceleração da gravidade. E ela é representada por G, pela letra G. Perto da superfície terrestre, o valor de G é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, durante uma queda de um corpo, sua velocidade vai aumentar 10 metros por segundo a cada segundo.
Se o corpo partir do repouso, por exemplo, da velocidade, da variação da velocidade 0 metros por segundo no início, sua velocidade após 1 segundo de queda será de 10 metros por segundo. Mais 1 segundo será 20 metros por segundo. Mais 1 segundo, 30 metros por segundo. E assim vai, 40 metros por segundo, até que esse objeto chegue à superfície terrestre. Então, essa velocidade vai aumentando de 10 metros por segundo em 10 metros por segundo a cada segundo que passa. A trajetória de um corpo que cai sob a ação da atração gravitacional é vertical, ou seja, ela só cai em linha reta, quando desconsideramos a ação da resistência do ar. Porque se acontecer algum movimento do ar, o ar entra em ação nessa queda, esse objeto ele pode se mover. Caso não tenha resistência do ar, então esse objeto vai cair de forma vertical e nós chamamos de queda livre. Quando um corpo é atirado para cima, ou seja, quando a gente joga, por exemplo, uma bola para cima, sua velocidade constante diminui, já que a aceleração gravitacional atrai os corpos para o solo, né? Quando a gente joga, por exemplo, uma bola para cima, ela vai cair, porque a atração gravitacional é para a superfície da Terra. Então, quando a gente joga para cima, essa aceleração vai diminuindo até que esse objeto retorne. Em determinado ponto, a sua velocidade torna-se nula. E é esse o momento em que o corpo atinge a sua altura máxima. Em seguida, o sentido do movimento se inverte e o corpo retorna ao solo. Ou seja, quando a gente joga um objeto para cima, ele não vai subir eternamente. Ele vai chegar no máximo, vai ficar a velocidade nula e vai retornar ao solo. Então, a gente está encerrando aqui esse conteúdo, a aceleração. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem voltar aí no assunto para rever, ok? E qualquer outra dúvida, podem entrar em contato comigo no privado. E vocês podem fazer a atividade do caderno de atividades da Secretaria de Educação, a atividade 3. Copia as questões de um caderno e responde. Boa atividade a todos!